Caríssimos irmãos, queridas irmãs, na última terça-feira, para quem foi na festa de Nossa Senhora do Carmo, o Evangelho naquele dia era justamente falando sobre a verdadeira família. Jesus estava em uma casa, falando, conversando, orientando ali os discípulos, e eis que chega do lado de fora a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Os irmãos aqui a gente sabe muito bem que é uma palavra grega que abarcava todos os membros da família, não é como o português, que a palavra para cada pessoa da família, não é? Tio, primo, não é? Sobrinho. Então, no grego é uma única palavra que trata todos os membros da família, que é a palavra irmãos. Não é? Então, os primos de Jesus, os parentes de Jesus e a mãe de Jesus chegaram, estavam do lado de fora e queriam falar com ele. Não é? E aí Jesus vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí Jesus, apontando para os discípulos, ele vai dizer: esta é minha mãe, estes são os meus irmãos. São todos aqueles que fazem a vontade de Deus, são todos aqueles que colocam em prática a palavra de Deus. Eu quero dizer isso para a nossa reflexão, para o nosso encontro, porque a divisão que o ser humano fez, em família, por exemplo, família Batista, família Silva, família não sei o quê, isso é coisa nossa do homem. Mas uma única palavra que trata todos os membros da família, a palavra é irmãos. Não era para ter essa divisão de famílias, sobrenomes, mas uma única palavra no grego, que é uma língua antiga, reconhecida como uma língua morta. Então, uma única palavra, irmãos. Porque qual que é o nosso Pai? É Deus, não é? E de fato, todos aqueles que vivem o batismo, todos aqueles que vivem a sua fé e colocam em prática a palavra de Deus, de fato, estes são da família de Deus, não é? Então, esse foi o Evangelho do dia de Nossa Senhora do Carmo. Hoje, a palavra de Deus está falando do pastor e das ovelhas. No Antigo Testamento, a leitura de hoje, o profeta Jeremias. O profeta é sempre a boca de Deus. Deus falava pela boca dos profetas. Não é? Então, o profeta Jeremias está fazendo aqui uma denúncia. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Aqui Jeremias está condenando os governantes daquele tempo, os maus pastores, aqueles que eram chamados por Deus, aqueles que o povo confiaram para governar o povo, para administrar o povo, para zelar do povo. E estes, de fato, não foram bons pastores. E aí no final da primeira leitura, Jeremias então vai dizer: eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, e reinará como rei, e será sábio, fará valer a justiça, a retidão na terra. Este é o nome com que chamarão: Senhor, nossa justiça. Quem que é esse bom pastor, descendente de Davi? É Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, não é? O verdadeiro pastor. E aí nós podemos então, esta primeira leitura, e levar então aí para a nossa família, aí para os netos do Chico Batista e da Dona Mariana, com certeza lembro bem, eles rezavam junto com os filhos. Vocês lembram aí? O Francisco falava com vocês, se o pai deles rezava com eles? Tia Mariana falava?
Hã? É? Então, os netos, né, têm esse testemunho. O pai que morou lá também, né? Muito. O tchauzinho que morou, corria muito, né? Isso. Então, tem esse testemunho que ele e a avó de vocês, então, rezavam com os filhos, né? Que eram 12. Não é assim? E depois, os pais de vocês, né? Alguns eu sei, outros não tive assim tanto costume, né? Não tive frequência na casa deles, né? Mas Sebastião, o famoso Tião Coutinho, né? Mas quando criança, ele e a tia Peide, né? E aí morava junto também lá para Mato Grosso, né? De Nazaré. Vocês moravam um tempo para lá também, não foi isso? De Nazaré também? Aquela não tive costume, né? Nenhum. Sim. Porque aprendeu com quem? Com o pai e a mãe. Né? Mais quem? Francisco, já falei. Tem mais alguém aqui? Não foi Batista. De Maria. Lá mais um. Como é que era lá também, no tempo da criançada? Rezava todo dia, de noite, não? Rezava mesmo? Pois é. Isso. É lá na casa do Zico Batista. Rezava todo dia. Mais quem que eu não falei, quem está presente? Astolfo. Isso. Astolfo Nazaré. Quando era todo mundo criança, aí morava era para cá, né? Na roça. Isso, rezava também? Não rezava, mas rezava. Mas quem que me fala isso? Está presente? Geraldinha? Isso, minha avó. Aí aquela lá eu mesmo posso falar, né? Porque minha avó morava aqui embaixo, né? E aqui nós frequentávamos, né? Nós tanto rezávamos como bagunçávamos bastante, né? O padre fazia isso não, bagunçava não. Oi? O padre fazia bagunça não. Socava da frente. E na casa do Zico Batista, meu avô também, né? Quantas vezes também me dava lá, época de férias, né? Então, a primeira leitura fala do bom pastor, não é? Então, com toda certeza, Francisco Batista, Dona Mariana foram bons pastores, não é? Foram bons pastores. E aí, quem é bom pastor, quem cuida e zela, aqueles que são cuidados, aqueles que são amados, também foram bons pastores, não é? Que são aí os filhos deles. Né? E hoje, né? Os netos do Francisco Batista com a Dona Mariana, né? Os netos. Será que... Não, os netos. Aí o neto eu sei. Aí, isso mesmo. Aí ensina os filhos também a rezar. Reza junto. Né? Reza. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Reza lá na sua casa, Dori? Rezava hoje? A mãe do Léo ainda está lá, né? Isso. Lá na sua casa vocês rezam também, ou? Você, sua esposa, o maisinho, não é? Mais quem? Lá no Geraldo. Também lá na casa da Raquel, né? Casa do Paulo César. Mas será que reza hoje? Mas é verdade, não é? Oi? Não, rezava e quando a rezava terça, às vezes eu dormia, né? Mas hoje, de repente a gente tem perdido muito, não é? E aí quando eu cheguei nas duas paróquias, vai fazer agora no dia 1º de agosto, 2 anos, não é?
Eu já estou aqui nas duas paróquias, São Sebastião e paróquia São Miguel. Não é? Então, quando eu cheguei, em quase todos os lugares, eu falava uma coisa muito séria. Muito séria. Porque às vezes nas capelas, aí as pessoas começam, não, mas é porque aqui já mora pouca gente. Mas não é. Eu visitei uma única capela rural, todos os moradores, que é a Vendinha, na perto onde vocês moram. Então tem muita casa, muita gente, mas todo segundo domingo, não sei lá em setembro que você vai lá, né? Mas todo domingo é de 10 para baixo, 10 pessoas para baixo. Então não é porque tem pouca gente. Lá, se for todo mundo, enche a capela. Não é? Mas aí qual foi a reflexão que eu fiz logo que eu cheguei? Não é? Porque eu conheço a realidade de todas as duas paróquias. Eu conheço todas as localidades. Eu sei quantas pessoas moram mais ou menos. Eu sei que se vier todo mundo, a capela enche aqui também. Não é? Aliás, aqui é uma das melhores capelas de frequência. Não é? Mas aí a reflexão foi. Quando ainda eu que sou novo ainda, né? Não sou velho ainda, né? Eu tenho 42 anos. Mas eu quando era criança, né? Né? Todo mundo praticamente, falando aqui do trabalho, como que era o trabalho, como que era a situação da vida e como que eram as missas, a participação nas missas. Ia plantar, tinha que pegar uma enxada da boca quadrada, não era assim? Para covar. Capinar 2 vezes, né? Então era tudo manual. Tirar leite, manual. Né? Andar a pé, ou então no cavalo, animar uma bicicleta, né? Mas como que eram as missas, como que era em casa, e comparando com hoje. Hoje Vinícius, ele não está indo, tá a Vanessa, né? Mas hoje Vinícius, a Vanessa, né? O pessoal, com o César, anda no trator, trabalha no trator que tem ar-condicionado, não é? É só um exemplo, viu? Você não vai bater lá fora, não. Só exemplo. Hoje na roça, os moradores, antigamente, depois foi melhorando, tinha moto. Aqui tinha um que tinha uma moto que lá no Valor a gente escutava, acho que era o Lúcio, não é? Agora hoje, toda casa na roça praticamente tem um carro, tem moto, tem ordenhadeira, tem trator com ar-condicionado ou outro trator, não é? Então, quanto internet, anteninha de internet para tudo quanto é lado nas roças, né? E como que é o momento da família no dia a dia, a oração, o contato, a participação nas missas, que hoje não precisa ficar só uma missa por mês. Eu vejo aí Afonso, algumas outras pessoas daqui, da Vendinha, do Chaves, do Cedro, que às vezes não fica só na missa daqui, está na missa todo domingo, não é? Por quê? Porque facilitou tudo. E por que então, que quando eu tinha uma vida difícil, não é? Difícil que eu falo assim, era muito trabalhoso, né? Imagina plantar uma roça, primeiro arando com aquele aradinho que eu também segurei, né? Um risquinho para lá, outro para cá. Depois covar com a enxada quadrada. Depois plantar no risco do arado já me facilitou bastante, né? Depois com a capinadeira, que aquele boi lá me enfiou o chifre de baixo, né? Já facilitou mais ainda, né? E o povo encontrava, a festa da Jaguara não era aquele punhadinho de gente que teve lá esse ano, no dia 16. Mas dia de semana eu também, eu já participei lá com 7 anos de idade. Foi dia de semana, ainda na época do Padre Francisco Andrade, e era lotado. Ali ninguém andava fácil. Se perdesse do outro de uma criança, era difícil de encontrar. De tanta gente, na verdade, que ia na Jaguara.